A Michele Bolsonaro ficou uma abelha com uma comunicadora do Piauí. O nome da comunicadora é Teônia Micaeli, não é isso? Eu espero que seja. Teônia Micaeli, exatamente esse é o nome dela. Essa comunicadora, ela estava num debate, lá num podcast. Do outro lado tinha um sujeito que parecia ser um extremista, um sujeito todo debochadinho, muito estilo extremista de direita. Eu não conheço. E aí ele dando risadinha, debochadinho e tal, e ela resolveu dar uma chapuletada, a Teônia resolveu dar uma chapuletada, flap, na Michele Bolsonaro. Diz que a Michele Bolsonaro é uma ex-garota de programa. E a partir daí, o bicho pegou. Né? Olha, Clayson, você é a favor? Não, né? Eu não vou fazer isso aqui no canal, a não ser que eu tenha uma prova concreta mesmo. Aí, né? Por outro lado também, ser garota de programa não é crime. Então, não atribuir um crime. Para mim, é uma profissão. É uma profissão, certo? Então também não é o fim, o mundo não vai acabar por causa disso, certo? A gente tem que trabalhar as coisas da melhor forma, não é uma coisa assim extraordinária falar isso, porque é uma profissão, é um trabalho, certo? Colocando essa outra questão também. E aí, o que acontece? A direita, ela tem esse pensamento. O extremista da direita, ele fala assim, eu vou falar o que eu quiser sobre quem eu quiser. Porque qualquer coisa que eles falarem contra, eu digo que é liberdade de expressão. Então assim é a direita. Só que ninguém pode falar porcaria nenhuma a meu respeito. Porque aí eu processo. Aí eu jogo o processinho. E aí nós temos o resultado desse processo, que é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos também trazer para você um vídeo que é o áudio que nenhum bolsonarista gostaria de ouvir. Tem uns palavrões, já tô avisando antes, tá? A gente não fala palavrão aqui, mas esse vídeo tem. Eu já tô avisando antes para você. Só que antes de começar e antes de eu trazer para você essas questões, eu quero primeiro trazer o que aconteceu ontem, porque mais uma vez a Marina, ela foi atacada, a Marina Silva, a ministra Marina Silva, foi atacada lá no Congresso. E esse Evair, esse sujeito da extrema-direita, ele chegou a comparar a Marina às Farc. A ação da Marina, a ação das Farc. Ele, na verdade, mais uma vez criminalizou o trabalho da Marina. Então, ela já teve aquele problema da primeira vez que ela foi lá, foi hostilizada, e dessa vez, mais uma vez aconteceu. Aí eu quero trazer para você o trecho. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam, é a mesma tática, porque... Para o tempo. Porque Nós temos muitas pessoas do estado do Espírito Santo que acompanham o nosso canal. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que faz alguém eleger esse Evair como deputado federal e achar que esse sujeito pode representar um estado tão importante como o estado do Espírito Santo? Eu queria saber. Mesmo porque eu tenho um amor enorme pelo Espírito Santo. Estive lá há alguns meses atrás, em Vitória. Adorei. Vitória tá realmente cada dia mais bonita. E, aliás, aquela entrada da cidade, né? Você tem aquela ponte, aquilo é uma coisa espetacular, né? E aí vamos lá, vamos para as praias lá na região. Então, quer dizer, por quê? Sabe, o que faz as pessoas votarem num sujeito desse? Por que esse cara é deputado federal? O que tem no pensamento das pessoas que acha que um cara desse vai ajudar em alguma coisa no nosso país? Coloca aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Com relação a Michele, nós temos uma questão importante, tá? Esses assuntos em relação a Michele, eles não são novidade. A Teônia não é a primeira pessoa que fala a respeito disso.
Inclusive tem um vídeo que nós já colocamos aqui, daquela esposa, ex-esposa do Valdemar Costa Neto, que já falava que era a Michelle era uma Maria Emenda, que, em termos gerais, são mulheres que se aproximam de deputados para, tipo, tem Maria Chuteira, né? Aquelas mulheres que se aproximam de jogadores de futebol para ter filho e depois ter salário, e depois ter pensão e não sei o quê. As Marias Emendas são essas mulheres que se aproximam de deputados para poder depois ter esses benefícios e ter filho e casar e tudo mais. Então essa fala da ex-esposa do Valdemar Costa Neto, ela já trazia essa questão a respeito da Michelle. Se você não viu, eu vou trazer o trecho para você. O Bolsonaro é ladrão. O Bolsonaro não rouba mais porque ele tem uma limitação cognitiva, ele é burro. Ele é baixo clero. Quem operou o Bolsonaro foi o Bebiano e o Paulo Marinho. A hora que o Paulo Marinho e o Bebiano caíram, entrou o Valdemar. Mas o Bolsonaro não tem cérebro. Da família dele, o que tem o melhor cérebro é o Eduardo. O Flávio é um pudim. O Carlos é uma bichona enrustida. E o outro menino também parece que é uma franga também enrustida. A Michelle era uma Maria Emenda. Dizem que ela tem essa coisa espiritual, é verdadeira, mas o resto é... Então, assim, não tem. É a esposa do Valdemar Costa Neto que falou isso. Tem essas coisas de associar os filhos do Bolsonaro como se fossem gays. É outra questão também que eu sempre digo aqui, uma pessoa ser homossexual, entendeu? E daí? Né? Não faz diferença nenhuma, também não é crime e não tem nenhum problema. Muitas vezes, quando as pessoas querem dizer o Carlos Bolsonaro é gay, ou o Renan, né? Jair Renan é gay e tal, eu falo, cara, e daí? Né? A gente não vai diminuir alguém por ser gay. Isso é uma homofobia. Então, para mim, também não faz diferença nenhuma isso. Mas você vê ela dizendo que a Michelle é Maria Emenda. É eu que estou dizendo? Não. E agora eu vou trazer para você o momento. Eu faço questão de trazer o trecho todo. Primeiro, uma pergunta que eu, sinceramente, é cansativo isso. As pessoas ficarem o tempo todo querendo comparar a Michelle à Janja. Isso é cansativo pra caramba. Porque, na verdade, a primeira-dama, ela deveria ser exclusivamente, como ela é, né, na verdade, ela deveria ser exclusivamente a esposa do presidente. Porque a gente vota no presidente, a gente não vota na primeira-dama. Com todo respeito às primeiras-damas. Mas com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, é mais uma herança maldita do bolsonarismo, as primeiras damas passaram a ter um holofote, um destaque muito maior do que, na verdade, deveria. A gente teve uma primeira dama aqui no Brasil, que foi a esposa do Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, que era uma intelectual de altíssima estirpe, vamos dizer assim. Uma grande intelectual. A Ruth Cardoso, na minha opinião, do ponto de vista da inteligência dela e do que ela tinha para oferecer, tirando essa questão de gênero, a Ruth Cardoso era até melhor do que o próprio Fernando Henrique Cardoso. E ela sempre se colocou nessa posição. Não, eu sou a primeira dama, vou fazer outras coisas aqui, vou levar minha vida, tocar minha vida. Porque você ter um embate político sendo colocado nas costas da primeira dama, a meu ver, é até uma coisa assim, até desnecessária. Sabe? E por outro lado, tem muito de misoginia, de machismo, tem muita coisa envolvida nessa história, que eu acho desnecessário, é um debate desnecessário. Mas a Janja, ela não tem a menor responsabilidade sobre isso, ela não tem a menor culpa disso, porque ela tem condições de oferecer o trabalho dela sem necessariamente precisar de falar, nossa, eu sou primeira-dama e tal. É uma socióloga, é uma mulher que tem uma história, uma carreira, tem uma vida antes de tudo isso. Mas as pessoas ficam fazendo essa comparação. Então foi nesse contexto que começou esse debate. Eu quero trazer para você do começo ao final, presta atenção no extremistazinho que tá ali, que você vai ver o jeitão dele, debochadinho, dando risadinha e tentando fazer uma comparação, quando
a comunicadora estava falando algo que ela não mentiu. Eu não sei com relação à questão da Michelle ser ex-garota de programa, mas com relação a Janja, ela não mentiu. Olha só. A Janja é melhor que a Michelle? A mesma coisa de comparar um Chevette com um Ferrari. Não cortou O também. que esperar de uma pessoa machista como você? Mas eu acho... eu tô falando. Eu acho, Yeltsin, que existem percepções. Existem o que vende e o que não vende. Existe também uma questão de etarismo, né? A Michelle é aquela mulher bonitona, loira, que Tô falando disso, não. a Michelle Bolsonaro é ex-garota de programa, todo mundo sabe, mas ela vive uma postura de uma pessoa que é dama, dona da família, e não sei o que. Ela incorporou um personagem que ela não vive. a Janja? Inclusive, a própria mãe já foi indiciada pela polícia, a família toda da Michelle Bolsonaro tem passagem pela polícia. Enfim, algo muito complicado. A Janja é uma socióloga, que é uma mulher concursada, que trabalhou há muito tempo, que é do PT há muito tempo. Ela tem os seus questionamentos? Tem. Ela teve atitudes equivocadas? Demais. Mas, assim, a postura dela foi muito necessária quando aconteceu a questão do golpe. Então, eu não acho que Yeltsin, uma questão de melhor ou pior. Eu acho que elas duas são bem diferentes. Mas, por exemplo, a Michelle ganhou protagonismo como? No dia da posse do Bolsonaro, que ela fez o Eu Te Amo em Libras, e isso comoveu e gerou empatia Bolsonaro com a comunidade. machista. E aí, a Janja não. A Janja ela foi antipatizada pela população por vários motivos. Por As quais? pessoas... Cite alguns. Não, eu sou... Cite. Meu Deus, você Por é muito quais inconveniente. motivos? Além de burro, mal Cita. educado. Não, cite Mas- os motivos que ela foi antipatizada. As Cite. pessoas têm essa perspectiva dela, né? Mas porque a Janja é uma mulher que tem mais idade do que a Michelle Bolsonaro, ela se coloca de uma outra forma. Então, assim, são muitas questões diferentes. Só Elton. assim. Ela faz a colocação, mas no meio entrou esse negócio aí, né? Que a Michelle é ex-garota de programa. Eu, sinceramente, não sei. Eu não posso dizer. Então fica uma questão, eu acho ou não acho, porque até agora, isso é importante você saber, e a gente tem esse compromisso aqui no canal, até agora, até esse momento, não tem nenhuma prova concreta de que ela, de fato, era garota de programa. Não existe essa prova. Isso não acontece. Mas eu posso afirmar que ela não era ou que ela era? Não. Fica uma questão de uma opinião. Você pode colocar a sua opinião. Você acha que a Michelle Bolsonaro era ou não uma garota de programa? Eu nem sei. Eu não posso colocar minha opinião aqui, porque eu não tenho embasamento. Se eu falar que não era, eu não vou ter certeza. Se eu falar que era, eu não vou ter certeza. É uma questão de opinião, certo? Coloque os seus comentários aqui para você falar o que você pensa. Inclusive, a comunicadora, quando ela recebeu o processo, ela foi indagada a respeito disso. O que você vai fazer agora? E ela teve essa resposta aqui. Muita gente querendo seu pronunciamento sobre o assunto da Michelle. Você falou alguma coisa? Não me posicionei. Elton, quando for me posicionar, será nos meios de comunicação no qual faço parte, será através dessa emissora, será através dessa TV digital na qual eu trabalho. Não respondi nenhum canal de comunicação. Você foi muito atacada? Sim, Elton, fui muito Eu atacada. fui ver o corte. Um corte tem quase 15 mil comentários. Estou sendo muito atacada, mas eu ouço dizer que nós temos a liberdade de expressão nesse país e que eu não serei censurada, que eu não irei me calar e que eu vou seguir a minha vida diante dos meus atos, que eu sou uma mulher de coragem, de onde eu saí, eu falo por todas as pessoas que foram silenciadas por décadas. Então, assim como as mulheres da minha família são fortes, seguirei sendo forte. Então tá aí. E saiu o resultado, né? O Metrópolis, pelo Paulo Capelli, diz o seguinte: Michelle recebe má notícia após ser chamada de ex-garota de programa. Liberdade de expressão. Justiça rejeitou o pedido de ex-primeira-dama em ação, que pede a retirada do vídeo publicado por comunicadora. Então, a Justiça não aceitou o pedido, não aceitou que a Michelle Bolsonaro fosse censurar a nossa amiga aí, né? A comunicadora do Piauí. O que eu posso dizer para você com relação a Michelle Bolsonaro? Tem algumas questões acontecendo ultimamente. E não são somente lá no campo da fofoquinha, tá? Existem questões concretas. Nessa última manifestação, o Orgulho Gado, né? A parada do Orgulho Gado que aconteceu domingo, a Michelle não esteve presente. O Eduardo Bolsonaro, essa semana, também colocou uma questão que viralizou e ele falou, olha, a saída do Van Garten, ela tá no mínimo confusa. Porque o que aconteceu?
a Polícia Federal revelou uma série de mensagens trocadas entre o Mauro Cid e o Van Garten. E num dado momento, os dois, tanto o Mauro Cid quanto o Van Garten, eles estavam ironizando a possível candidatura da Michelle Bolsonaro. Eles até, inclusive, disseram, olha, eu prefiro o Lula do que votar na Michelle Bolsonaro. Eu também, né? E aí o que aconteceu? Assim que foi revelada essa informação, né, que a Polícia Federal revelou essa conversa, um dia depois o Van Garten estava nas ruas, foi mandado embora pelo PL. Ele estava na rua, foi mandado embora. E aí fica aquela situação, você fala, mas espera aí, você mandou ele embora por quê? E o Van Garten é muito próximo ao Bolsonaro e aos filhos do Bolsonaro. E isso colocou a Michelle numa situação, assim, meio complicada. Porque, na verdade, a gente tem que colocar aqui, independente da nossa opinião, nós somos oposição ao Bolsonaro, vamos ser oposição à Michelle. Mas é importante a gente saber, a Michelle ela não seria absolutamente nada, ela não seria nada se não fosse o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tivesse entrado na vida dela, ou ela entrado na vida do Bolsonaro, eles não seriam absolutamente nada. Nada. Eles não seriam nada. Ela não existiria. E as pessoas votam na Michelle exclusivamente pelo fato dela ser esposa do Bolsonaro. Porque existe isso no nosso país. O que acontece na prática, que é o que você sabe? Muitas pessoas se aproximam do Bolsonaro e acabam se elegendo em função disso. Você não lembra desse Hélio Negão, que na época das eleições ele se candidatou lá como Hélio Bolsonaro? O que esse cara tem a oferecer para o Brasil? O que ele fazia? Ele chegava, o Bolsonaro estava dando uma entrevista ou falando, ou tinha alguma coisa que ele ia pronunciar, esse Hélio Negão ia lá, olhava, peraí, deixa eu ver onde é que estão as câmeras, ah, tá aqui, as câmeras estão aqui, ah, tá. Ele se colocava atrás do Bolsonaro e ficava lá. Entendeu? Era isso. E as pessoas falando assim, não, aí o cara se candidata e as pessoas falam assim, não, peraí, eu vou votar nesse cara. Aí você fala, não, mas peraí, você vai votar, não, peraí, você vai votar nesse cara, esse cara parece que ele não sabe nem falar. Você vai votar nele? Não, eu vou votar nesse cara. As pessoas viram e elegeram esse cara. Esse cara foi eleito porque ele ficava atrás do Bolsonaro para dar ao Bolsonaro uma situação de que ele não era racista, de que ele não era contra pretos e tal, depois de tantas falas racistas do Bolsonaro. Então ele estava lá para dar um suporte ao Bolsonaro nesse sentido, porque, né, ele é um homem preto, então ficava aquela coisa de associar a imagem dele a do Bolsonaro e tal, ele dava esse suporte ao Bolsonaro, só isso. E as pessoas vão votar. A Michelle vai se candidatar, as pessoas provavelmente vão votar nela em função disso. Então ela tem que entender também que esse crescimento todo que ela teve, essa situação, esse holofote sobre ela, isso não teria acontecido se ela não tivesse se aproximado do Bolsonaro. E agora, já que o pessoal começou a bater aqui e fazer barulho, eu vou trazer para você o vídeo que os bolsonaristas não querem ouvir. Na verdade é um áudio, olha só. Agora vamos ao nosso primeiro Infernotícias, o seu drop semanal aonde a verdade queima. Você sabia que um único filho da p*** pode tirar 10 bilhões de reais da saúde, da educação e da segurança pública? Pois é, e o nome desse grande arrombado é Hugo Mota, um ser humano que, se escorregasse no banheiro, dava lucro pro Brasil. Ele é deputado federal pela Paraíba e figurinha carimbada do glorioso Centrão. Aquele bando de político que só funciona no modo chantagem. Me dá um cargo aí ou eu travo tua pauta. Essa semana esse bosta resolveu liderar um golpe relâmpago. Ele puxou o tapete de um decreto do governo Lula que aumentaria o IOF, o Imposto das Operações Financeiras. Ah, mas imposto é ruim. Ruim é tua avó sem remédio, porra. Esse imposto ia trazer 10 bilhões por orçamento pra botar remédio em hospital, comida em escola, obra de infraestrutura. Mas o Hugo disse, não, muito gasto com pobre, eu prefiro fuder todo mundo de uma vez. E como é que ele fez isso? Na miúda, sem debate, sem aviso, no sigilo, bem do jeito que ele gosta. Jogou a votação de surpresa e anunciou no Twitter. Oi, gente, acabei de fuder o Brasil. Curtam e compartilhem. Mas calma, porque essa putaria tem motivação de retaliação por trás. O Flávio Dino tá exigindo transparência nas emendas parlamentares. Aquelas emendas PIX que os políticos usam como cofrinho secreto. Aí o Centrão, liderado pelo nosso querido Guinho, ficou
putinho. Como vingança, cancelaram a reunião com o ministro e ainda mandaram só os advogados. Tipo quem é pego com droga e diz, foi meu primo que deixou na mochila. Enquanto isso, quem toma no cu é você. Você que precisa de posto de saúde. Você que tá esperando uma creche. Você que anda com medo na rua porque não tem viatura nem luz no bairro. Tudo isso adiado ou cortado para que meia dúzia de riquinho de Brasília continue mamando nas tetas públicas. E não para por aí não. Esse mesmo filho da puta quer agora aumentar o número de deputados federais. Você ouviu certo. O país mal paga o que tem. E o cara quer botar mais parasita no orçamento. Mais salário, mais assessorzinho, mais fundo eleitoral. É tipo a casa pegando fogo e o desgraçado trazendo mais sofá. E tudo isso por quê? Pelo povo no cu, Babalu. É pra garantir mais poder, mais influência, mais chantagem. É um plano de poder pessoal disfarçado de projeto político. Da próxima vez que você for pro hospital e tiver 3 horas de espera, quando a escola do seu filho tiver sem merenda, quando você ligar pra polícia e cair na caixa postal, lembra do nome Hugo Mota. Nem todo filho da p carrega uma arma. Alguns carregam crachá de deputado, sorriso simpático e um cu tão largo pra enfiar privilégio que o inferno parece estreito. Se doeu? Ótimo. Era pra doer mesmo. Tem alguns palavrões aí. Eu não sou a favor de palavrões, tá? Mas tem algumas verdades sendo ditas. E eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha. Se você concorda com o que foi dito nesse vídeo aí, né? Falando do Hugo Mota. Pegou pesado com o Hugo Mota, mas na verdade o Hugo Mota, na minha opinião, precisa de uma resposta. Eu não sei se xingamentos seriam a resposta, mas alguma coisa de consistência tem nessa fala. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Aproveite essa oportunidade da renda extra para você trabalhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você já pode ter uma renda extra. Aproveite o primeiro comentário fixado aqui embaixo e eu mesmo vou explicar tudo para você. Primeiro comentário fixado aqui embaixo, entra agora aqui e a gente vai conversar, tá bom? E para as pessoas que chegam no final dos vídeos, eu agradeço muito as pessoas que nos ajudam e eu preciso dessa ajuda para a gente poder continuar o nosso trabalho. Se você quer que a gente continue, ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do canal. Você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Com o valor que você puder. Isso ajuda para a gente continuar. E eu quero agradecer, mas agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que nos ajudam. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você. Os anjos estão batendo aqui na nossa porta, precisamos ir. Se você gostou desse vídeo, veja esse vídeo também, porque é o YouTube que separa para você. Salve progressistas, eu sou o Clayson.